Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de História da Arte e hoje nós vamos falar um pouquinho do futurismo. O futurismo que foi um movimento artístico que aconteceu na Itália em 1909, em janeiro, né? E surgiu com um poeta chamado Filippo Marinetti, né? Que publicou um panfleto com o título Manifesto Futurista. Pois é, pessoal, esse futurismo é considerado uma vanguarda europeia, dentre várias, né, como nós havíamos visto. Né? Nós temos o expressionismo alemão, nós temos o cubismo, nós temos o fauvismo, dadaísmo, surrealismo. Né? E hoje vamos dar uma ênfase maior no futurismo. E é interessante a gente destacar aqui, né, que como eu havia dito, surgiu a partir de um manifesto futurista por esse poeta mais conhecido como Marinetti. E o que ele queria? Né? Ele trouxe uma proposta bem radical em que os artistas italianos deveriam ultrapassar esses padrões do movimento clássico, né, dessa arte clássica que até então vigorava na Europa, né, e queria que, de certo modo, a Itália renascesse para a modernidade, para as novas intenções, né, principalmente ali com o advento da eletricidade, dos automóveis, os bondinhos, o rádio, mas o que? Telefone, né, as máquinas, todas essas frutos da Revolução Industrial, né, que estavam impactando a vida da maioria dos europeus no século XX. Né? E os futuristas, de certo modo, rejeitavam esse tipo de arte produzida pela elite. Né? Eles estavam mesmo querendo, gente, a defender uma outra ideia, uma outra estética, uma estética muito mais voltada para ocupar o cotidiano das pessoas, né? É, e fazendo com que as pessoas entendessem uma arte mais atrelada à vida, né? Ao contexto social ao qual as pessoas estavam inseridas, do que propriamente trazer uma obra ligada à ideia de belo, aquela estética da mímese, né? Da representação de algo, daquela idealização da beleza. Eles não estavam nada, né? Eles não queriam esse tipo de estética para as composições pictóricas no futurismo. Eles queriam uma coisa mesmo que tivesse a ver com o próprio cotidiano, né? Tanto é, pessoal, que, como eu havia dito para vocês, o Manifesto Futurista ele surgiu, né, por meio desse poeta chamado o Marinetti, e aí ele cultuava muita violência e a guerra, né, porque ele tinha um patriotismo extremista, extremamente extremista, né? E tanto é que em 1919 ele vai se filiar a um partido nacional fascista, né? Que passou a usar o próprio movimento futurista para poder propagar o fascismo lá na Itália. Né? E assim como nós temos vários movimentos de vanguarda europeia, o futurismo ele vai surgir num momento de grande tensão política que estava acontecendo entre as superpotências mundiais, né? O que propriamente levou à Primeira Guerra Mundial. E não só isso, né? Nós, na época, né, no século XX, ali em 1909, tá, né, a gente, século XX, ali, de modo geral, a gente está passando por também um grande desenvolvimento tecnológico, principalmente nas áreas de comunicação, transporte. Né? Isso fez com que diminuísse a distância entre as coisas, né, entre as regiões, entre as estradas, e permitiu, né, favoreceu a velocidade das comunicações, né, a velocidade da produção de, de coisas relacionadas às fábricas, graças à tecnologia, né?
E aí, tanto a tecnologia quanto a velocidade, esses foram dois grandes fatores que influenciaram essencialmente o futurismo. Hum, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi marcada pelo uso da tecnologia e da ciência em prol dessa destruição, né, gente? E aí, com o advento da Primeira Guerra Mundial, a gente vai perceber que o futurismo estava em consonância com o seu tempo, né? Esse movimento futurista queria, de certa forma, estar em diálogo com o contexto ao qual as pessoas estavam passando, né? E aí, devido a esse movimento futurista, né, nós vamos perceber um grande culto à guerra e à violência presente. Mais à frente eu vou dar uma lida para vocês nesse manifesto, né? É muito delicado estar falando, né? Principalmente no momento de hoje que a gente está vivendo, né? Dessas guerras políticas, né? Que têm existido no mundo todo, né? Esses grandes conflitos. Mas a gente tem que, né, a gente não pode deixar de falar, né, como que surge esse movimento artístico, infelizmente. Bom, e aí o que acontece? A estética futurista, né, desde a sua criação, por exemplo, mostrou ser um dos movimentos de vanguarda, um dos mais radicais do século XX, devido a talvez essa agressividade estética, né? Como se fosse um movimento que extrapolasse mesmo os limites estéticos, né? Principalmente por ser artistas que se identificavam muito com o fascismo. Tanto é que o Manifesto Futurista, gente, o slogan é exatamente liberdade para as palavras, né? Então, assim, você tem total liberdade para falar do jeito que quiser, né? Geralmente, eles, principalmente no ramo ali da literatura, né, eles pensam naquela explosão, né, de ideias. Eu vou explodindo as minhas ideias, as minhas liberdades de dizer, de falar o que eu sinto, o que eu não sinto. E aí é muito louco isso aqui, porque os, os, os artistas, né, as pessoas de modo geral que se identificavam com esses futuristas, né, com esse movimento futurista, e não só os artistas, como, né, os literários e outros que compunham esse movimento vanguardista, né, eles viam a guerra como uma forma de higienizar o mundo. Então, olha para você ver, é absurdo falar isso, né? E é pesado quando a gente escuta isso. É muito, muito louco, porque olha para você ver. Nós temos alguns fragmentos aqui do Manifesto Futurista, né, do Marinetti, que vai falar o seguinte, olha só. Vou ler alguns trechos aqui. Queremos glorificar o amor pelo perigo, o hábito da energia e a força da temeridade. Até agora, a literatura tem glorificado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a corrida, o salto perigoso, a bofetada e o murro. Olha como é pesado, né? Declaramos que o esplendor do mundo foi enriquecido com uma nova forma de beleza, a beleza da velocidade. Um carro de corrida adornado com tubos semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um carro de corrida cheio de força, explosiva, é muito mais belo do que a Vitória de Samotrácia. Para quem não lembra, a Vitória de Samotrácia é uma pintura, né? Aliás, é uma pintura não, é uma escultura em que é uma espécie de um anjo, assim, em movimento, né? Então, dá uma ideia de movimento dessas asas, né? E aí, não há beleza senão na luta. Nenhuma obra-prima existe sem cunho da agressividade. A poesia deve ser um ataque violento contra forças desconhecidas, para as abrigar e prostrarem-se perante o homem. É na Itália que lançamos este manifesto arrebatador e incendiário, com o qual fundamos hoje o futurismo,
para libertar o país dos inúmeros museus que o cobrem num sem fim de cemitérios. Admirar uma pintura antiga é verter emoção numa urna funerária, em vez de se arremessar em diante em violentas golfadas de ação e de produtividade. Olha para você ver. Eles estão falando, de certa maneira, dessa literatura tradicional, dessa pintura, dessa escultura tradicional, clássica, né? Que para eles, os futuristas, elas não tinham importância. Elas eram carentes de estética, dava insônia, né? Não dava prazer aos espectadores, né? Estar diante de uma obra clássica, porque ela só pensa no ideal da beleza, na idealização da perfeição, que não condiz com a realidade, com o contexto, né? Com o real que está acontecendo. E para eles, né? Eles estavam acreditando aqui numa arte que caminhasse juntamente com o contexto histórico ao qual eles estavam vivendo, o contexto social ao qual eles estavam inseridos, que é, por exemplo, né, esse momento arrebatador da Primeira Guerra, da tecnologia, né, dessa ideia do fascismo que estava acontecendo na Itália. Então, esses artistas eles queriam trazer para a arte deles essa ideia, por exemplo, da velocidade, da agressividade, da produtividade, sobretudo, né, esse é um dos contextos históricos também ao qual eles estavam inseridos, que é essa ideia da industrialização, né, dessa coisa da ciência e tecnologia. Então, eles queriam trazer isso para o cotidiano das pessoas e, no caso, no cotidiano também da literatura e da arte, né? Só que a gente percebe que, né, esses futuristas eles têm uma pegada muito arrebatadora, muito questionadora, né? Aliás, é uma coisa muito pesada, assim, né? De trazer esse contexto da guerra para a arte, para a literatura, né? Que particularmente eu tenho algumas pontuações, assim, né? Que eu não, né? Eu não sou a favor, mas enfim, né? Eu estou aqui apenas como trazendo para vocês o que foi de fato o movimento, né? E aí nós vamos ter algumas grandes características, né? Extremamente importantes, principalmente os futuristas gostavam de retratar muito nas suas obras, né, uma ideia de cor, né, e uma energia resultante do próprio movimento e da luz, né? Era uma arte muito ligada à ciência, né, e às descobertas que estavam sendo pesquisadas, né, no momento. Por exemplo, a gente tem o raio-x, né, as representações gráficas das ondas de choque e eletricidade que fizeram parte das experimentações desses adeptos ao futurista, né? Tem até uma definição interessante aqui que vai falar o seguinte. Tem uma definição que fala que a definição técnica de luz é a energia eletromagnética de certos comprimentos de onda, o que produz as sensações visuais quando se atinge a retina do olho. O oposto ou a ausência de luz é a escuridão. Cor é um dos elementos mais poderosos à disposição do artista. É derivada da luz. Raios de luz que emanam do Sol são compostos de ondas com diferentes comprimentos de onda, ou seja, que vibram em várias frequências e estes são percebidos pelo ser humano como cores diferentes, né? Então nós vamos perceber que essa ideia, essa conexão, né, com a física, né, com a eletricidade, com a energia, essas coisas todas vão compor, né, as obras em si, ok? Bom, aí nós vamos ter algumas características extremamente importantes, como, por exemplo, uma liberdade de criação, né, sem essas amarras de uma arte clássica, né? A gente tem aí um pensamento extremamente tradicional, né,
que essa ideia de eliminar a sujeira, né, dos futuristas, que é o quê? Para eles, vamos eliminar esse tipo de arte tradicional, né? Vamos trazer uma nova roupagem para a arte, uma coisa ligada ao futurismo, uma coisa ligada à velocidade, né? A velocidade das coisas, de trazer algo novo, né? Uma perspectiva inspirada no progresso, né? Na evolução tecnológica, né? No próprio futuro mesmo da nação, né? E aí você vai perceber uma certa valorização do grandioso, do dinâmico, né? Vemos também um culto aí à guerra e à violência presente também, de certa forma, e nas obras, a exaltação das máquinas, né? Como os automóveis, os aviões, né? A gente vai perceber isso de forma bem notória. Nós percebemos também, pessoal, um lance de tudo ligado à exaltação das máquinas, né? E a velocidade, a tecnologia, nós vamos ver sempre, né, como se fosse um movimento de bicicleta, né? É uma arte bem abstrata, você não consegue entender muitas vezes o que você está vendo ali, porque dá uma ideia de vulto mesmo, né? Como se fosse um movimento em alta velocidade. Quando você vê um objeto em alta velocidade, né? Às vezes um avião, um carro, você não vê ele nitidamente, você vê ele como se fosse um vulto, né? Uma coisa que passa assim, né? Então eles vão trazer isso para dentro das pinturas, né? Essa ideia de vulto, de velocidade. Nós vamos ter um trabalho muito forte aí de retas e curvas para dar essa ideia de movimento mesmo, né? É, essa dinâmica das linhas, né? Tanto linhas retas quanto linhas verticais, como linhas mais onduladas, linhas mais zigue-zague. Então, tudo isso dando essa ideia de movimento e trazendo à tona essa importância das máquinas, né? Essa importância da velocidade, essa importância de estar, né? De uma arte inserida no progresso, na tecnologia, nessa ideia de vamos progredir nosso pensamento, vamos progredir nossa ideia, nossa percepção de imagem, de arte, né, de literatura, para uma coisa mais progressista, uma coisa mais ligada à velocidade mesmo, sabe? Uma coisa mais conectada aí com as renovações tecnológicas que estavam existindo no momento. E aí a gente vai ter alguns grandes nomes. Nós vamos ter vários artistas extremamente importantes, como esse daí que vocês estão vendo. O Giacomo Balla, né? Nós temos essa obra aí, olha aí, automóvel, mais velocidade, mais luz, né? Olha para você vê um contraste de cores aí, de preto e branco, né? Uma característica forte aí também. Essa ideia de movimentos, né? Os movimentos das retas que vocês estão vendo aí, né? Em linhas curvilíneas, em linhas retas, uma linha que cruza com a outra de forma perpendicular, né? Tudo dando essa uma ideia de movimento. Olhando isso aí, gente, é uma obra completamente abstrata. Você não consegue conectar aqui. O que é? Que objeto é esse que está em velocidade? Né? O que é isso? A gente não entende. A gente consegue compreender por causa do próprio título da obra. Automóvel mais velocidade mais luz. Isso nos leva a supor, entendi o que está querendo dizer. Né? Então a gente conecta, quando a gente entende as características do futurismo, né? E a gente, mesmo que vocês não conseguissem interpretar essa obra, mas pelo simples fato de eu explicar o que foi as características do futurismo e dizer que o Giacomo Balla ele foi um
pintor do futurismo, né, a gente já consegue ter uma base, já consegue ter uma pré-interpretação do que poderia ser isso, né? Essa é muito famosa, né? O dinamismo de um cão, né? Isso daí é uma coisa mais nítida. Você vê um cãozinho que está correndo, né? Você vê essa ideia de vulto das patinhas dele, do rabinho dele balançando, e ao lado, possivelmente, é um dono ou a dona, né? Que também esteja correndo. Você vê o vulto dos pezinhos dele, você vê o vulto da corrente também, que possivelmente está aí no pescoço do cãozinho. A velocidade de bicicleta, né? Que possivelmente você vê as rodas de bicicleta em alta velocidade, então dá esse dinamismo aí das linhas curvilíneas, né? Esse contraste aí de cores, uma cor mais vistosa, como esse meio amarelado aí, com uma coisa mais preta, meio amarronzada. Então a gente tem essa discrepância de cor, né? Para trazer também essa nitidez aí em termos de velocidade, né? A Mão do Violinista também é uma obra extremamente famosa, né? Que você vê que é um violinista tocando e aí você vê o movimento das mãos, esse movimento do instrumento na hora que ele pega a vareta, não sei se é assim que fala, né? Me desculpa, mas ao tocar o violino, né? Então vocês percebem esse dinamismo aí. O Voo das Andorinhas, que a gente, né, se não tivesse esse título, seria bem complicado a gente tentar entender que objeto, se era um animal, se é um objeto, que espaço que é esse, né? Vocês veem aí uma repetição de imagens, né? Direcionado a um sentido, né? Então nós vemos como se fosse um monte de andorinhas voando, mas na verdade é como se fosse uma andorinha voando, é como se mostrasse, né, o trajeto dessa andorinha pelo espaço. A gente vê também, gente, uma das características do futurismo, a sobreposição de imagens também, para dar essa ideia de movimento, né? Quando eu sobreponho a mesma imagem sobre a outra, mas fazendo movimentos diferentes, para dar essa ideia de movimento, né? Nós temos essa daí também, ó, velocidade abstrata, o carro passou. Olha, super diferentes, né? Nós percebam as linhas como elas são muito curvilíneas, né? Nós temos o espaço pictórico aí da tela, ele é dividido em linhas, né? Horizontais assim, e também curvas, né? Então a gente vê muito esse contraste de linhas retas com curvas, né? Uma coisa muito presente aí. Nós temos também, gente, e claro, nós temos várias outras pinturas do Giacomo Balla. Eu estou dando um exemplo assim, de forma bem concisa, tá? Nós temos também aí o Umberto Boccioni, né? Acho que é assim mesmo que se pronuncia. Muito interessante também. Ele trabalha, por exemplo, com o dinamismo de um ciclista, né? Também trazendo essa ideia. Aí ele traz, ele brinca mais com essa ideia das cores, né? Atrelada a essa ideia de velocidade. Nós temos também uma outra obra dele, que é o Estado de Ânimo 2, Os Adeuses, né? Aí, se você dá uma observada, a impressão que se tem é que aí no meio da tela vocês estão vendo aí 6913, que é uma espécie, é como se fosse uma Maria Fumaça, um trem que tivesse em alta velocidade andando, né? Passando assim por meio de uma cidadezinha, é a minha interpretação, tá? E é como se as pessoas estivessem dando adeus a essas pessoas que estão dentro desse trenzinho aí, né? Então cada um pode usar e abusar da sua criatividade e interpretação, né? Porque a vanguarda é isso, né? Esses movimentos vanguardistas, eles querem que o espectador também se coloque diante daquilo que ele está vendo, né? É uma interpretação mais aberta e não fechada, por exemplo, como era na arte clássica, de um modo geral, sem preconceitos, né? Eu estou mostrando mesmo esses universos divergentes entre uma estética e outra.
Nós temos outras também, do Humberto Boccioni, como por exemplo Carga dos Lanceiros, né? E dentre várias. Outro artista aí também é o Carlo Carrà. Carlo Carrà também ele foi extremamente importante, né? Ele trabalhava com muitas também formas geométricas, né? E a utilização de mais de um plano dentro da sua obra. Nós temos até uma obra dele famosa que é Cavalo e Cavaleiro ou O Cavaleiro Vermelho, né? Que ele traz essa ideia, ele nessa obra que eu estou falando em específico, ele traz uma impressão da luz sobre um objeto, né? Ou sobre uma paisagem, né? Então, ele registrava essa sensação, né? Essa pintura atrelada a essa ideia de luz, né? Essa ideia de movimento também, de formas geométricas. Aqui, por exemplo, ó, ele trabalha nessa pintura aí como os funerais do anarquista Gali, né? Olha para você ver, é um contraste muito forte entre as cores, né? Aparentemente, acho que ele gosta muito das cores vermelhas, né? Das cores vermelhas, amarelas, o preto, assim, traz esse contraste, né, muito forte. É uma obra muito abstrata, né, gente? A gente não consegue bater o olho e identificar certeiramente, isso daqui é isso, é tal objeto, né? Algumas fogem um pouco assim desse realismo, né? Foge dessa identificação rápida, né? A gente vê mais traços mesmo. Você vê é quase uma porrada mesmo, assim. É quase é uma ideia de destruição, ao mesmo tempo que é uma ideia de velocidade, arrebatadora. É um vulto, é uma coisa abstrata que você não consegue assim, identificar certeiramente, né? Que é uma das características. Olha para você ver, o retrato de Marinetti. Aí ele traz aí essa obra, né? Você vê ali no fundo que é como se fosse um esboço do próprio Marinetti, né? Que ele, no caso aqui, acho que o Carlo Carrà deve ser um admirador, né? E aí parece que tem que na frente dele tem um copo com líquido vermelho, não sei, eu estou interpretando aqui, né? Algumas folhas escritas, possivelmente um manifesto futurista que o próprio Marinetti escreveu, né? Então a gente tem aí uma confluência de imagens, né? Que você não sabe entender, não consegue é, é, demarcar ali mesmo, né? Destacar o que é precisamente. Você tem esboços assim desses objetos em movimento, né? Bom, e aí eu trouxe aí ao final para vocês alguns trechos do Manifesto Futurista que eu gostaria de ler para vocês, mas antes eu queria dizer também que nós temos outros pintores também, né? A gente tem o Gino Severini, nós temos o Luigi Russolo, né? O Antônio Santelia, o Francesco Balilla Pratella, né? Que foram alguns pintores deste movimento, tá, gente? E aí o que acontece? Para quem quiser depois, né, se interessar e quiser ir mais a fundo, né, depois vocês procuram esses artistas que eu falei para vocês, né, dão uma pesquisada maior, né, se aprofundam mais, porque o nosso tempo aqui é muito corrido, né? Então eu faço uma concisão mesmo, assim, de maneira geral, né? E aqui eu vou, né, ler alguns trechos aqui para vocês, ó. Queremos cantar o amor do perigo, o hábito da energia e da temeridade, né? Vocês percebam que essas pinturas que eu mostrei para vocês têm uma energia muito forte nelas, uma energia,
uma coisa de tensão ali, de guerra, a mesma coisa de velocidade, né? De tremor, de bagunça, né? E ao mesmo tempo tem uma ideia de coragem, de audácia, de rebelião, né? Que seriam os elementos essenciais na produção futurista, tanto da poesia quanto das pinturas. Olha isso aqui, a parte 5. Queremos celebrar o homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada a toda velocidade no circuito de sua própria órbita. O poeta deve prodigalizar-se com ardor, fausto e munificência, a fim de aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Né? Isso tudo eu estou citando trechos do movimento, né? Desse manifesto futurista. Já não há beleza senão na luta, né? Então eles estão fazendo uma crítica aí à arte clássica, da idealização da beleza, né? Agora está falando que agora é porrada. Porrada no sentido de, olha, eu vou jogar uma água fria em vocês e agora outros moldes à arte que nós queremos aqui na Itália, né? É outra configuração, é a velocidade, é a porrada, é chocar com esse movimento clássico até então existente, é trazer uma outra nomenclatura, uma outra postura, né? Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças ignotas para obrigá-las a prostrar-se ante o homem. Quer dizer, olha para você ver, tem umas coisas pesadas que fala aí, né? O linguajar que eles usam, né? A forma com a qual eles tratam esse manifesto, né? Trazendo mesmo um linguajar pesado, né? Um linguajar assim, bem aos moldes, né? do movimento que estava acontecendo na Itália, dessa coisa do fascismo. Então, você vê que no próprio discurso futurista que está impregnada essa ideia de guerra, essa coisa, né, dessa potência esmagadora mesmo. E olha para você ver. Estamos no promontório extremo dos séculos. Por que haveremos de olhar para trás se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível, né? Queremos o progresso, queremos a tecnologia, queremos, sabe, abandonar o que está lá atrás e queremos frente, o futurismo, né? O tempo e o espaço morreram ontem. Vivemos já o absoluto, pois criamos a eterna velocidade onipresente. Queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. Olha, isso é absurdo, né? O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo da mulher. Poxa, gente, isso é muito pesado, né? Você vê que é um movimento assim, né? De certo modo, muito machista, misógino, né? Tem uma pegada que, ao mesmo tempo que é legal no sentido de trazer essa tecnologia, esse progresso, essa ideia de velocidade para dentro das pinturas, mas vocês veem aí um movimento, né? Umas ideias meio assim absurdas, pesadas, assim, né? Meio negativas assim para dentro. E aí, olha isso é absurdo. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de todo tipo e combater o moralismo, o feminismo e toda vileza oportunista e utilitária. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu não gostaria nem de estar lendo para vocês. Mas olha o que o Manifesto Futurista fala. O extremo preconceito, né? Como se museus, bibliotecas trouxessem apenas essa ideia de arte tradicional, né? Vamos destruir essa arte tradicional, essa arte clássica, vamos trazer uma outra nomenclatura. Olha, destruindo aí, né? Falando da questão da feminidade, né? Do feminismo, né? Isso é absurdo, né? Cada um de nós temos o propósito de nos aderir aos movimentos que a gente quiser, defender o que a gente quiser, essa ideia de igualdade, né?
do não preconceito, né? Não machismo, não misoginia, não homofobia, não preconceito racial, né? Essas coisas todas, a gente luta contra isso, né? E aí olha para você ver, o futurismo nessa época, pelo contrário, meio que dá uma endossada, né? A interpretação que eu tenho, e possivelmente vocês vão ter, é em relação a isso. Ele está endossando isso daí, né? Ao mesmo tempo que ele traz uma proposta estética legal em termos de trazer essa velocidade tecnológica para dentro das pinturas, mas o discurso que vem por trás disso é meramente preconceituoso, é a própria, assim, né? É o fascismo em si, vamos destruir, vamos fazer uma higienização, né, no país, né, destruir quem deve ser destruído para que haja somente, né, para que a gente monte aqui o trono dos preconceituosos, né, a ideia que me vem é essa, né, gente, cada um tem uma interpretação. E aí, olha para você ver, deixa eu ver alguma outra coisa aqui. Não, é mais ou menos isso mesmo, né? Bom, pessoal, é isso, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez. Eu sei que foi uma aula extremamente polêmica, mas assim, né? Eu tinha que expor tudo isso porque é o meu, né? É a minha função como educador, como professor, né? Trazer à tona essas evidências, né? Essas estéticas que aconteceram e a gente não pode deixar de dizer que não aconteceu, a gente não pode deixar de estudar, a gente tem que, né, analisar de forma crítica, né, e ver o que isso tem ou não a ver, por exemplo, com a nossa contemporaneidade, né, o que dialoga, o que não dialoga, o que é cabível, o que não é, né, e é nessas contradições, nessas divergências de pensamento, né, de estéticas, de tempos, né, que nós vamos construindo, né, os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos, a nossa crítica em si, né? O que é estudar a arte? É exatamente isso, atravessar os tempos, né? Conectar um tempo com o outro e fazer essas múltiplas interpretações. E nesse ato de interpretar, né, de revisitar a nossa história, de desenterrar os conceitos, né? Ou enterrar, né? Do jeito que vocês acharem melhor, né? É com isso que nós vamos construindo a criticidade, né? As interpretações, uma interpretação mais pluralista, mais multiculturalista, que eu acho que essa é a ideia, tá certo? Moçada, muito obrigado por mais essa aula virtual, né? Eu sei que nós não estamos online, mas no momento que vocês assistirem essas aulas, né? Espero que vocês gostem e espero que vocês depois deem um like se vocês gostaram desta aula lá no meu YouTube, Didi Vilela com 2 L's no Lé. Muito obrigado a todos e vamos que vamos!